Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tejendo Redes. Eu me chamo Líria Preciado e este é um espaço de entrevistas produzido pelo Instituto Sustentabilidade América Latina. Nesta edição, convidamos lideranças que atuaram e atuam de maneira protagonista quando o assunto é sustentabilidade eclesial. No bate-papo de hoje, vamos olhar a temática a partir da perspectiva de a queridíssima Johnny Baldos. A Johnny Carla Baldos é casada com o Valdir, é mãe da Heloísa e da Rafaela, que são um amor, e mora nesse momento em Porto União, Santa Catarina. Atua como pastora na ISLB há 18 anos e, nos últimos anos, atuou como professora de ensino religioso. Atualmente, exerce o ministério pastoral em tempo parcial na paróquia de Vale do Iguaçu e desenvolve pesquisa relativa ao doutorado em teologia pela Faculdade Este. Johnny é graduada em teologia e em formação pedagógica em história. Tem especialização em aconselhamento e psicologia pastoral e em mobilização de recursos e sustentabilidade. É também mestra em teologia, com pesquisa acerca do tema espiritualidade, gestão e sustentabilidade em comunidades da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Este ano concluirá o doutorado em teologia apresentando a pesquisa acerca da contribuição da sustentabilidade para a tarefa missionária da Igreja. Seu foco de atuação está relacionado aos espaços de formação e de capacitação em comunidades eclesiais e atua como facilitadora de processos de planejamento missionário. E com essa resumida, mas super interessante apresentação, damos boas-vindas a Johnny. Olá, Johnny! É um prazer estar aqui na tua companhia mais uma vez e também poder partilhar um pouquinho aí de algumas ideias a respeito da sustentabilidade dentro do campo da igreja, né, das comunidades eclesiais, também com as pessoas que nos assistem nesse momento. Assim. Agradeço imensamente a oportunidade e desejo que o tema desponte para nós novas reflexões e também novas ações no nosso dia a dia. Johnny, muito obrigada por ter aceito esse convite. E, Johnny, nessa primeira pergunta, gostaríamos de resgatar algumas memórias sobre sua contribuição no que diz respeito à consolidação do conceito de sustentabilidade eclesial e também do Instituto Sustentabilidade na região. Como se deu sua participação nessa história? O meu envolvimento com o tema da sustentabilidade na igreja e depois com o Instituto Sustentabilidade, ele está relacionado com a disseminação do Plano de Ação Missionária da ISLB a partir de 2009. Uma das ações propostas naquele momento é a capacitação de pessoas para facilitar os processos de planejamento estratégico em comunidades. Dessa forma, eu participei em várias capacitações e acabei assumindo o papel de facilitadora do planejamento estratégico, do plano missionário. A gente conhece aí como planejamento missionário todo esse conjunto que envolve o processo de planejar, de acompanhar, de monitorar, de avaliar, de conhecer o contexto. Então, isso a gente considera aí o planejamento missionário. E o meu trabalho de facilitador está em ajudar as comunidades a desenvolver o planejamento estratégico para que, então, eles tenham esse planejamento missionário. Então, toda essa minha experiência aí com o planejamento é que me levou a participar de alguns grupos de trabalho dentro da igreja, de discussão, de assessoria, de apoio, especialmente vinculados à presidência da igreja.
Consequentemente, então, eu fui convidada para participar do encontro de referentes do programa Sustentabilidade da Federação Luterana Mundial e também do seminário de formação promovidos pelo Instituto de Sustentabilidade lá no ano de 2016. Depois eu participei também do seminário de Diaconia, Liderança e Sustentabilidade em processos de planejamento estratégico em comunidades, em igrejas, e esses eventos também me chamaram para continuar estudando e aprofundando o tema. Isso me levou, então, ao mestrado, posteriormente ao doutorado, e eu venho desenvolvendo aí a pesquisa na área da sustentabilidade, tentando entender esse processo de como a sustentabilidade pode nos ajudar como igrejas, como comunidades ligadas à igreja. Muito obrigada, Dione. Vemos que é um caminho de processos de participações que tem levado uma experiência, né, que nos ajuda a ver diferente o tema da sustentabilidade, uma sustentabilidade cheia de coisinhas. E com isso, a partir do que acabou de nos relatar e da sua experiência em diferentes níveis com o tema ao longo dos anos, gostaríamos de propor a seguinte dinâmica. Como você explicaria a alguém o significado de sustentabilidade das igrejas no contexto de América Latina e Caribe? Então, em meados aí do século XX, a ideia de sustentabilidade foi vinculada fortemente com a questão da preservação do meio ambiente. Logo depois, a palavra ela foi mencionada e se tornou popular e muitas vezes confundida com a questão do desenvolvimento sustentável, né, que é esse projeto aí da ONU, da Organização das Nações Unidas. Na ISLB, se a gente faz uma busca pelos documentos oficiais, às vezes que as pessoas utilizam esse termo sustentabilidade, elas estão se referindo a preocupações relacionadas à questão financeira, na perspectiva de que as comunidades e a própria igreja tenham condições de se manterem no futuro, e isso relacionado à questão e aos recursos financeiros. Depois a gente tem aí toda uma perspectiva no campo das organizações da sociedade civil, e elas vão levantar a questão da sustentabilidade junto com a questão da responsabilidade por uma gestão organizacional, para vincular também e promover a questão da credibilidade e da legitimidade das organizações da sociedade civil. Então, vincula a sustentabilidade com a questão da gestão. Eu diria assim que o Instituto de Sustentabilidade ele vai beber dessas fontes, né? E ele vai enfatizar aí uma compreensão de que a sustentabilidade está ligada à capacidade que uma organização tem de continuar existindo ao longo do tempo, através do melhoramento das suas ações missionárias, dos seus serviços, do fomento da missão, da assimilação da missão da igreja, também da importância da relevância do valor social daquela instituição, e também das ações vinculadas com a gestão comunitária, qualificando e também conectando tudo isso com a vivência da espiritualidade. Então, o fato é que esse termo aí, ele tem sido usado como uma palavra muitas vezes bonita, uma palavra que traz uma conotação especial, assim, né? Benquista e aceita pela sociedade. Porém, muitas vezes fica só no discurso, né? As pessoas usam a palavra, discursam sobre a palavra, a pergunta é na prática, o que essa palavra quer dizer. Por isso também eu estou estudando o termo, né? Tentando me aprofundar especialmente na história do termo, na sua utilização, na sua apropriação, para também compreender quais são os valores que estão dentro dessa ideia, da ideia fundamental de sustentabilidade. E aí, nesse sentido, eu tenho definido sustentabilidade como um modo de ser, um modo de se relacionar com o mundo. E aí que engloba todos os aspectos que dizem relação a uma relação consigo mesmo, com a pessoa próxima, com Deus e também com a natureza. E essa relação, então, está baseada em atitudes práticas ligadas e identificadas com o exercício do amor, da responsabilidade, da ética, do fazer o bem para as pessoas, para a natureza e procurar o melhor das outras pessoas.
dentro de uma convivência. Então, quando a gente fala aí de sustentabilidade, a gente pode dizer assim, a gente supõe ser a questão da preservação da natureza, do meio ambiente, a capacidade de a gente se organizar e se articular a partir da prática da missão, mas eu diria assim, acima de tudo, a sustentabilidade vem falar para nós e nos pergunta a respeito de como cada ser humano se relaciona com o mundo. Qual é o seu compromisso responsável diante da tarefa de desenvolver e melhorar o mundo onde nós estamos? Então, para dentro da igreja, a ideia da sustentabilidade vai nos encorajar a nos perguntar sobre a nossa missão, qual é o nosso papel, qual é a nossa tarefa missionária como pessoas batizadas, sacerdotisas, qual é a nossa referência de vivência da espiritualidade. Então, a compreensão da sustentabilidade, ela quer nos provocar, quer nos impulsionar a nós construirmos novas relações onde a gente pode ter novas atitudes, com muito mais coragem, com muita ousadia, para transformar situações de sofrimento neste mundo. E aí, questionar também relações que são injustas, que são relações de violência, que são exclusivistas, que são relações de intolerância. Então, eu acredito que a sustentabilidade dentro do seio da igreja, dentro das nossas comunidades, ela quer nos levar a um modo de vida que seja mais articulado com a fé que nós professamos em Jesus, aquele que a gente identifica como sendo o nosso Senhor e Salvador. Então, sustentabilidade tem a ver com as nossas relações neste mundo. É muito linda essa definição. Muito obrigada, Jenny. Então, tendo em conta isso, sabemos que a sustentabilidade no contexto eclesial é também um desafio. Quais são as principais dificuldades de aplicar esse conceito na prática? Eu acho que a dificuldade está centrada na nossa própria disposição de se deixar moldar pela fé em Jesus Cristo. É essa fé que nos impulsiona a ter novas relações nesse mundo, que sejam mais amorosas, includentes, harmoniosas, éticas, responsáveis. E que promovam também paz, justiça e amor neste mundo. Então, acho que não há uma novidade aí na apresentação da compreensão da sustentabilidade, mas sim uma provocação para nós, né? Para a gente poder olhar aquilo que nós somos e estamos fazendo, se isso está condizente aí com aquelas pessoas libertas, né, por Cristo Jesus, que assumem a sua liberdade, assumem a sua responsabilidade na promoção do bem e do amor ao mundo. Também nos lembra aí que somos pessoas aceitas por Deus e amadas, valorizadas por Deus na sua infinita bondade e graça, né? Como nós podemos replicar tudo isso que recebemos de Deus para o nosso dia a dia, né? Para as nossas comunidades, para quem convive conosco. Creio que os caminhos são múltiplos, não existe um só caminho, mas o que nos ajuda, o que nos baliza, o que nos alimenta é o exercício do amor. Acho que esse é o viés que a sustentabilidade também está chamando a gente para olhar, né? Vamos viver com um pouquinho mais de amor no nosso coração, na nossa vida e nas nossas relações. E amor gera sustentabilidade também é reflexo do amor. Muito obrigada, Jane. É um desafio poder nos comprometer com essa entrega, esse amor que Deus nos dá, mas viver no amor, na lógica de Jesus Cristo, é todo um desafio, né? Mas é bem interessante pensá-lo assim, não? O amor como isso que gera a sustentabilidade. Então, há mais de 15 anos percebemos que o tema da sustentabilidade das igrejas faz parte da pauta latino-americana. Que impactos positivos você percebeu e pode relatar a partir das experiências de sustentabilidade das igrejas? Então, o tema da sustentabilidade, eu acredito que chegou de uma forma muito tímida, assim, para nossas comunidades, e muito paralela ao desenvolvimento sustentável. Como já foi dito, ela foi usada muitas vezes como uma forma de moda, né? Um modismo, no sentido de trazer algo positivo para a humanidade, algo bom, algo moderno, né? No entanto, essa busca por a gente entender a sustentabilidade
também relacionar sustentabilidade com espiritualidade foi aprofundando um pouco mais esse nosso entendimento sobre a ideia que traz a sustentabilidade. E tudo isso possibilitou, provocou em nós um repensar de atitudes frente à vida cotidiana, tanto nas questões pessoais quanto interpessoais, e também na nossa forma de organizar, na nossa forma de nós nos organizarmos como igreja e como papel de igreja neste mundo. Então, como igreja mesmo, nós estamos sendo provocados a nos perguntar pelo nosso papel neste mundo. Qual é a nossa missão? O que nós estamos fazendo aqui nesse momento histórico? Qual é a nossa contribuição para o melhoramento do mundo, né? Quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios inerentes à nossa fé que nós queremos também testemunhar? Tudo isso também nos faz perguntar, será que a gente está planejando também como a gente vai colocar isso em prática no nosso dia a dia? Como nós estamos provocando as pessoas a pensar o futuro da humanidade, o futuro do planeta? Né? Então, eu tenho visto nas comunidades que já fizeram planejamento estratégico, passaram pelo processo de um planejamento missionário, refletiram um pouco sobre sustentabilidade, que essas comunidades, elas foram desenvolvendo ações de cuidado social, foram desenvolvendo ações de cuidado ambiental, começaram a construir novos espaços de formação, de capacitação, para ampliar também a questão do sacerdócio geral, a participação das pessoas na vida da comunidade de uma forma muito mais presente e atuante. As comunidades também que passaram por esses processos de reflexão, de formação e capacitação, também estão desenvolvendo uma gestão mais transparente, mais responsável também. Ampliaram também o uso da tecnologia, de ferramentas de gestão para auxiliar nesse processo. Então, acho que são ganhos que nós temos dentro das comunidades. Sem contar que eu acho que é o elemento primordial, que é a reflexão sobre como nós estamos vivendo a nossa fé, a vivência da nossa espiritualidade. Como é que essa vivência se conecta com o nosso dia a dia? São, muitas vezes, questões bem simples, bem pontuais, são ações planejadas que fazem uma grande diferença dentro daquele contexto onde foi pensado, sonhado, planejado e executado. E essas ações é que transformam o cotidiano, transformam o contexto. Eu não tenho dúvida que o nosso caminho é longo ainda pela frente. Mas também sei também que de tempos em tempos nós somos pessoas sacudidas com novas ideias e perspectivas para que a gente possa recordar, rememorar, relembrar qual é a nossa tarefa missionária, qual é a essência que nos torna pessoas que praticam a sua fé através de ações, através da tarefa missionária. E dentro disso, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade também de investir tempo e investir também recursos em formação, em capacitação, em vivências e experiências que vão estimular a vivência da espiritualidade, de confessionalidade luterana, né? A própria convivência, a própria proximidade com a natureza, acho que são elementos importantes que a gente percebe aí dentro das comunidades, né? Sem dizer que toda reflexão pode levar, sim, a uma relação de poder mais equitativa, numa relação de lideranças que se propõem também a planejar a médio, longo prazos, ações em comunidades. Acho que são elementos, assim, que fortaleceram as comunidades, são elementos que a gente pode dizer, assim, que dão um novo impulso para a vida comunitária, mas ainda continua dentro da nossa perspectiva do desafio, né? De pessoas que se sentem motivadas e amparadas também para dar seguimento nesse trabalho, impulso, motivar outras pessoas para se engajarem também. De uma forma ou outra, o objetivo é que a gente possa viver com relações mais amorosas, benevolentes, vamos dizer assim, também equilibradas, né, no tempo que a gente vive hoje. Então, sempre buscando aí aquilo que a gente costuma dizer que são os sinais do reino de Deus, né? Então, tudo isso, sem dúvida, vai despertar aí
para novas relações, vai despertar para um novo olhar para dentro da igreja, na perspectiva também de que as novas gerações também consigam valorizar os espaços de vivência da espiritualidade, né? Então, eu tenho esperança aí de que o Espírito Santo está agindo em nosso meio, dentro dos nossos contextos e diferentes contextos, nos trazendo aí um sopro, né, para que a gente seja mais igreja, que a gente seja uma igreja mais presente nesse mundo, trazendo também os seus valores para dentro da vivência e também para o testemunho. Então, é isso aí. Acredito, tenho esperança de que a gente pode, sim, sempre de novo, auxiliar e também estar presente nesse mundo, trazendo aspectos diferentes, fortalecendo também as nossas boas relações com tudo aquilo que está à nossa volta. Muito obrigada, e fica claro que é um compromisso, mas que se reconhecer já transformações importantes nas nossas comunidades que servem ou estão ao serviço desse mundo, dessas realidades que a gente tem no dia a dia. Então, e para terminar a conversa de hoje, sabemos que o mundo em que vivemos passa por constantes transformações. E tais mudanças também impactam a sustentabilidade eclesial. Levando esse cenário em conta, propomos uma segunda dinâmica para encerrar. Que desafios dos dias atuais ou de um futuro próximo pode impactar a sustentabilidade das igrejas? Que caminhos você indicaria para solucionar esse problema? Eu diria assim, nós estamos a caminho, né? Do contrário, a fé em Jesus nos coloca dentro dessa perspectiva de se levantar e se colocar a caminho, né? Então, acho que a gente precisa ter os olhos, o coração aberto, ou os ouvidos bem abertos, para a gente poder sempre de novo rememorar tudo aquilo que Deus fez por nós, reconhecer e agradecer. Acho que o elemento da gratidão é um dos elementos mais importantes para nós, quando a gente trilha esse caminho dentro de uma comunidade cristã. É dessa forma que a gente vai poder também vivenciar o potencial transformador que a nossa fé em Jesus Cristo emerge, que traz para nós no nosso dia a dia. É dessa forma que a gente vai viver ressurreição, é dessa forma que a gente também valoriza e vai valorizar cada vez mais as pessoas, quem está à nossa volta e também a natureza. Eu reforço sempre de novo de que é a vivência da espiritualidade, de confessionalidade luterana, que articula e também faz com que a gente se motive a buscar mais formação, mais capacitação, redes de apoio, de cuidado mútuo, de suporte. Também é essa nossa espiritualidade que vai desenvolver em nós a perspectiva de nós termos uma gestão comunitária mais transparente, mais eficiente para dentro daquele contexto onde que é vivida, mais comprometida também com a própria missão do ser igreja neste mundo. É dessa forma que a gente vai conseguindo fortalecer também a igreja, ao mesmo tempo em que a gente planeja ações para transformar esse mundo. Então, acho que o planejamento é um elemento importante nesse contexto que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, porque ele vai proporcionar esses elementos, né, da formação, da capacitação, do sonhar. Eu acho que as pessoas precisam sonhar mais com um mundo melhor. Acho que é o sonho que vai fazer com que as pessoas também tenham condições de ter atitudes em direção a esse sonho, né? E dessa forma a gente também vai viver um pouco melhor neste mundo, trazendo bem e fazendo bem para outras pessoas. Mas, Líria, não existe um modelo pronto, tá? Não existe um modelo fixo e muito menos definido, né? Nós não temos a fórmula para solucionar os nossos problemas na comunidade ou na igreja. Mas a gente tem, sim, diferentes realidades, a gente tem diferentes perspectivas e isso que a gente tem em mãos, aonde a gente está, seja uma comunidade pequena ou grande, uma igreja pequena ou grande, se a gente olha para aquele contexto onde a gente está, se a gente reflete, se a gente dialoga, se a gente tem criatividade, tem ousadia e está com
os ouvidos atentos também para aquilo que as pessoas estão falando, para aquilo que elas estão sentindo, eu acho que só por ali a gente já tem caminhos que nos impulsionam a aceitar, a acolher, a tolerar, a perdoar, a valorizar mais a diversidade, a pluralidade. É uma forma de a gente ser responsável nesse mundo também, de a gente trazer a nossa fé para dentro da nossa vivência. Eu acho que esse é o caminho, o coração aberto para aquilo que está à nossa frente, né? E nós estamos sempre, de novo, lembrando, né, que tudo aquilo que a gente faz é sempre um processo onde eu aprendo e ensino. É uma questão de apoiar-se mutuamente, de sonhar, de planejar o dia a dia. Se a gente quer seguir aí os passos de Jesus e aceitar esse convite amoroso de Deus, né, para nós cooperarmos com a construção de um mundo melhor, eu acho que está aí a sustentabilidade para nos provocar, né? Provocar essa esperança de ver e estar num mundo melhor. A sustentabilidade, mais uma vez, né? Acho que ela representa aí todo esse universo do amor de Deus pelo mundo. E ela quer articular novas relações, quer de novo nos chamar a atenção para isso, né? Como nós podemos nos relacionar de forma diferente. Precisamos estar mais conectados uns com os outros, se dar conta de que estamos num mundo que se conecta totalmente, né? Então, ao buscarmos sustentabilidade, nós estamos buscando dar testemunho da nossa fé, daquilo que nós professamos, e que é uma fé que essencialmente é universal, porque comunica e pratica o amor, né? O amor para todo o conjunto da vida, mas também para toda a criação de Deus, vamos dizer assim, né? Para que essa criação possa permanecer, para que tenha continuidade e possa se desenvolver no dia a dia. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que seguir com mais esperança, com mais ânimo, buscando sempre de novo se informar, estar por dentro, auxiliar as pessoas também. O coração aberto transforma, eu acredito que transforma. E a sustentabilidade quer nos impulsionar para essa transformação, né? E a nossa fé em Jesus é que nos faz continuar caminhando e buscando onde nós estamos, espaços onde a gente pode dar um bom testemunho. Nossa, Jane, que bonito. Então, praticamente com as pequenas ideias que temos deste último, é o amor, o compromisso, a transformação, a transparência, a eficácia, o apoio, o diálogo, a nível geral sobre o que é a sustentabilidade e como podemos todos e todas ajudar a nos comprometer neste desafio, mas também neste convite de vivência de amor. E depois dessa conversa edificante, encerramos aqui nosso bate-papo sobre sustentabilidade eclesial. Hoje, com a Dione Baldos, nós, do Instituto Sustentabilidade, agradecemos sua contribuição, Dione. E agradecemos também a você por ter nos acompanhado até aqui. A versão em texto desta entrevista está disponível em nosso website, sustentabilidade.est.edu.br. Se você gostou deste vídeo, nos ajude curtindo e compartilhando. Nos encontramos em breve. Até mais.